Olá, gente. O meu nome é Valbran e irei falar sobre o livro Enquanto o Dia Não Chega. Até mais. Vou falar sobre a biografia de Ana Maria Machado. Ana Maria Machado é escritora e jornalista brasileira. Autora de livros infantis, foi a primeira desse gênero a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Foi eleita para a presidência da Academia para o biênio 2012-2013. E também, gente, irei falar sobre a infância e formação dela. Ana Maria Machado nasceu em Santa Teresa, Rio de Janeiro, no dia 24 de dezembro de 1941. E também o primeiro livro infantil dela foi em 1977. Ana Maria Machado publicou seu primeiro livro infantil. Bento que Bento é, o fraude, ela falou. Nome da brincadeira também conhecida como Boca de Forno. Nesse mesmo ano recebeu o prêmio João de Barros com o livro História Meio ao Contrário. Com o sucesso das obras, não parou mais de escrever. E também irei falar sobre uma das obras dela, que a primeira foi a de Bento, que Bento é o fraude, em 1977. A segunda é A História Meio ao Contrário. A terceira é Camilão, o Comilão, que é em 1977. É isso aí. Olá, sou Iago Rosendo, aluno do primeiro Eletro, e nosso grupo está falando um pouco sobre o livro de Ana Maria Machado, que é o livro Enquanto o Dia Não Chega. Esse livro ele ilustra a história de dois personagens, dois irmãos, que o antagonista, né, Bento, ele se envolve numa briga no começo do livro e é levado para longe de sua irmã, Manu, que é a protagonista. E a partir daí, Manuela, a protagonista, ela começa uma jornada que vai de encontro ao irmão, né? Então, ela começa a bolar planos na cabeça dela sobre como ela vai escapar e ela finalmente bola um plano. Qual foi esse plano? Ela estava com o plano de chegar no mercado, pegar uma fruta que estava no mercado, porque você sabe que antigamente as frutas elas eram empilhadas como se fosse uma torre, e ela queria pegar uma dessas frutas de baixo para poder causar toda uma confusão no mercado e daí conseguir escapar dali para poder ir de encontro ao irmão, né? E daí um rapaz, um homem, que era meio que um senhor antigamente, ele chegou perto da menina, pegou a menina e levou para casa dele, né? E esse senhor, ele tinha o costume de fazer isso com as crianças, cuidar das crianças que moravam na rua e cuidar delas. E daí Manu contou toda essa história para a esposa desse senhor e esse senhor resolveu ajudar, né? De início esse senhor, ele parecia ser uma pessoa muito bruta, mas daí, depois que Manuela estava na casa dele, ela viu, né, que ele não era essa pessoa e ele decidiu ajudar ela. E ele chamou um amigo dele para poder fazer uma viagem, que esse amigo dele estava prestes a fazer uma viagem para o Brasil. E no meio dessa viagem, Manuela consegue encontrar o irmão dela e daí eles vão morar juntos no Brasil, né? E chegando no Brasil, Manuela encontra vários amigos indígenas e daí ela começa uma nova vida, né? Porque eu esqueci de dizer, mas no começo do livro, Manuela e Bento, elas já estão sem paz, porque antigamente a peste estava invadindo o continente da Europa e muitas pessoas estavam morrendo. Então quase a família toda deles dois já estava morta e eles tiveram que viver uma vida sozinhos, né? E Manuela,
um pouco dessa vida ela viveu sozinha mesmo, porque Bento ele tinha sido levado. Então eles finalmente se encontram. Então, ao chegar no Brasil, ela encontra um menino chamado Didi, que foi levado pelos senhores de engenho para ser escravo. E daí ele se perdeu dos pais. Então, Manuela e seu irmão tentam ajudar esse menino a encontrar. E ao final do livro, esse menino ele finalmente encontra a família dele, né, que morava no engenho, perto dali de onde eles estavam morando. Olá, eu vou falar sobre os fatos iniciais do livro. Fatos iniciais do livro é quando Bento se envolve numa briga com os guardas reais. Suspense. Bento foi levado pelos guardas reais. Conflito. Bento se envolve numa briga com os guardas, que é quase a mesma coisa que os fatos iniciais. E clímax. Manu encontra Bento, que depois de encontrar, eles são deportados para o Brasil. O desfechos. Eles se encontram e voltam a viver juntos. Olá, meu nome é Elia Manuel, sou aluno do primeiro Eletrotécnica da ETE e vou falar sobre a autora do livro Enquanto o Dia Não Chega, Ana Maria Machado, que nasceu em 1941 no Rio de Janeiro e eleita em 2003 para a Academia de Letras e em 2011 tornou-se posse como presidente da Academia Brasileira de Letras. A história do livro se passa em vários lugares. Em primeiro momento, eles vivem sós em Portugal. Após isso, eles vão para o Brasil, onde acontece a maioria dos fatos. O enredo do livro ele é cronológico, pois ele apresenta começo, meio e fim. Olá, meu nome é André, sou da escola ETE Adérico Alves de Vasconcelos, do primeiro Eletro. Eu vou falar um pouco sobre o livro Enquanto o Dia Não Chega e eu vou falar sobre os personagens protagonistas e antagonistas. O personagem protagonista, no caso, é Manu, que, por sinal, é irmã do antagonista, que é Bento. Eles dois são irmãos que se amam muito e aí o enredo da história é mais ou menos... Bento, ele é preso, ele some e Manu fica à procura dele. Olá, meu nome é Antônio Serafim e eu vou falar um pouco sobre a ordem cronológica da narrativa do texto Enquanto o Dia Não Chega. Primeiramente, o texto ocorre de uma maneira cronológica, pois os espaços de tempo da narrativa são feitos de uma maneira ordenada e de uma maneira coerente, não de uma maneira não cronológica, que a história é contada de uma maneira de tempo avulsa. Dentro desse contexto, a narrativa ela ocorre de uma maneira cronológica e o texto é contado de uma maneira coesa sobre o espaço de tempo. Meu nome é Gustavo e eu vou falar sobre o tempo. O tempo é cronológico, pois segue início, meio e fim, sem nenhuma interrupção. O narrador é em terceira pessoa, porque ele sabe mais a história. O discurso é indireto livre, porque mesmo a fala do narrador é dos personagens. Obrigado pela sua atenção. Esse foi um trabalho do livro Enquanto o Dia Não Chega, de Ana Maria Machado. Foi um trabalho até um pouco simples de fazer, mas teve suas complicações, mas foi uma coisa interessante, foi uma coisa que abriu a mente da gente em vários aspectos. Isso aí. Pronto, pode terminar. Nossa, eu achando que vocês iam falar,